Ah, Duda sumida. Te achei, viu? Amo também. Boa noite, boa noite. Hello, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à live com a Eli. Aqui na live da Eli eu trago estratégias para você ser aprovado nas provas do TOEFL, EBT e IELTS. Eu sou a Eli Sato e o tema de hoje é como vencer a ansiedade na hora de fazer as provas do TOEFL, IBT e IELTS. Eu brigo, mas sou gente boa. Obrigada, Duda. Deixa eu aproveitar para esclarecer, gente. Eu uso esse termo passar na prova do TOEFL, IBT, passar na prova do IELTS. Tem um mundão de gente mandando mensagem falando: teacher, não existe passar na prova. Obrigada pelo feedback. É verdade. Não existe. Eu estou inventando esse termo. Eu até fiz um conteúdo essa semana no Telegram falando sobre isso, para esclarecer sobre isso. Realmente, nas provas do TOEFL, IBT e do IELTS, não existe passar na prova. Não existe ser aprovado. Existe conseguir a nota que você precisa na prova. E qual que é essa nota, teacher? Pois é, a nota que você precisa na prova varia de acordo com o seu objetivo. Mas é uma questão igual assim, vestibular. E por isso eu escolhi usar esse termo passar. Porque uma vez que você consegue a nota que você precisa, acabou o pesadelo, né, Duda? Você não vai mais precisar estudar essas questões, as estratégias para pontuar bem, para conseguir fazer os exercícios no tempo certo. Hello, sejam bem-vindos, gente. Pode ir entrando, pode ir chegando, se acomodando. Então, eu estou explicando que realmente não existe passar no TOEFL, IBT ou passar no IELTS. Existe você conseguir a nota que você precisa. Aí, eu estou usando esse termo passar, porque quando você consegue a nota que você precisa, é igual vestibular, você passou, acabou, sabe? Passa, fica no passado, você não precisa mais ficar praticando, escrever dentro do tempo, responder dentro do tempo, as estratégias de cada sessão da prova. Por isso eu uso o termo passar, e aí vocês vão ver no workshop da aprovação como passar no TOEFL, IBT ou no IELTS. E é isso, eu estou usando esse termo, eu criei esse termo para o TOEFL e para o IELTS, porque depois que você passar, meu amor, depois que você conseguir a nota que você precisa, passou, acabou, acaba o pesadelo, a pressão, a tensão, e aí essa alegria é só você aproveitar o resultado da prova para aplicar como você quiser, né? Geralmente é um objetivo muito maior. Exato, Duda. Eu também não. O TOEFL não tá ajudando muito não, mas eu não vejo a hora também não, Duda. E exatamente, gente, todo esse pesadelo, esse desgaste físico, emocional, financeiro, que provoca uma coisa chamada ansiedade. E por que acontece a ansiedade, o nervosismo? Primeiro, porque você se importa, né? Ninguém faz a prova do TOEFL, IBT ou do IELTS por fazer. Ah, tô afim lá de testar meu inglês, vou lá fazer. Tanto faz se eu for bem ou não. Não existe isso, né? Primeiro de tudo, você se importa com o seu resultado. Então, esse é o primeiro grande peso, né? Passar na prova significa algo muito maior. Então, por exemplo, a Duda que está aí falando comigo, a Duda está se preparando para o TOEFL IBT, porque ela quer aplicar para uma universidade, me corrija se estiver errado, Duda, para uma universidade nos Estados Unidos, é isso, né? E ela precisa de 104 no TOEFL para conseguir uma bolsa. Olha que topzera! Ninguém faz por bobagem, não. Eu postei aqui no Instagram esses dias, a gente estava comemorando com a Bárbara, porque ela conseguiu ser aceita para fazer o mestrado de engenharia química na Califórnia. É no Canadá, a Duda vai fazer. Desculpa. Ela vai fazer no Canadá e se ela conseguir
4, não é, Duda? Ela vai conseguir uma bolsa. Gente, sabe o que é? Você conseguir uma bolsa numa universidade no Canadá. A Bárbara passou numa universidade, no mestrado em engenharia química, para uma universidade na Califórnia, em San José, Vale do Silício, maravilhoso. Então, assim, ninguém faz a prova pela prova. Então, quando você passa na prova, é por um objetivo muito maior. Você tá sonhando longe. E não é um sonho impossível, não é um sonho, sabe, surreal. É um sonho concreto, é um sonho possível, é um sonho que vai te dar qualidade de vida, né? Você vai poder morar em um outro país, poder andar na rua, se sentindo seguro, né? Nossa, eu contei pra Bárbara que eu estive em São José, em outra vida, obviamente, mas eu estive lá na Califórnia, São Francisco e tal. E, poxa, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, você anda na rua, cara, é muito sossegado. Acaba aquele monte de. Você acostuma, são hábitos que você vai pegando para. O mural, a gente já vai falar sobre isso, Ju. Você vai pegando hábitos para se sentir ou para ficar mais segura. Então, a gente está andando na rua no Brasil, a gente está de olho se não tem ninguém seguindo a gente. A gente não anda no Brasil com o celular na rua, na mão, na rua. Quando você vai entrar ou sair do carro, você dá uma olhada se não tem ninguém à espreita. Então, assim, são cuidados que a gente se acostuma a ter, que quando você mora em Estados Unidos, né, na maioria dos lugares, no Canadá inteiro, Nova Zelândia, Austrália, Japão, cara, você perde esse hábito de ter esse cuidado, que no fim das contas gera uma tensão, né? Eu, quando voltei do Japão, eu morei 10 anos no Japão. Quando eu voltei, eu parecia a mais desleixada da face da terra, porque eu sentava e largava minha bolsinha assim em cima da mesa, sentava num restaurante ou num bar e deixava minha bolsa assim, bem a Deus dará. Eu largava tênis, largava jaqueta dentro do carro. E aí eu fui aprendendo, né? Porque um tempo depois que eu estava no Brasil, abriram meu carro na frente de casa, meio-dia. E eu sei disso porque eu cheguei em casa, era 12h15 e saí de casa 1h e pouco. Então foi nesse intervalinho, abriram o carro, levaram bolsa e tênis e jaqueta. Eu estava sentada num bar com os amigos, bolsona em cima da mesa, passaram correndo, cataram a bolsa, saíram correndo. Eu falei, gente, que é isso? Então, assim, foram 10 anos que eu morei num lugar muito seguro, que você para numa conveniência, larga o carro ligado com a chave na ignição. Sabe como? Tipo, tá muito calor, então o ar-condicionado tá ligado. Aí você para lá na conveniência e deixa o ar ligado pro carro não esquentar. E ninguém leva seu carro, entende? E aí eu cheguei no Brasil a mais distraída, a mais largada, porque eu não tinha esse costume, desses cuidados que eu tive que reaprender, né? E aí isso vira natural. Olha que absurdo! Isso vira natural. Então, assim, por que gera tanta ansiedade para fazer a prova? Porque a prova significa você ter uma qualidade de vida, assim, anos-luz maior ou melhor em outro país. Olha o peso, né? Você vai poder andar na rua se sentindo seguro, você vai poder esquecer todas essas estratégias malucas, necessárias para viver aqui no Brasil, né? Sem ser assaltado toda hora, sem o medo de ser raptado. Você vai poder estudar, quem vai aplicar para estudo, vai poder estudar num super college ou numa super universidade. Enfim, deixa pra lá. Duda. E aí, a Duda é uma aluna minha, né, Duda? Ela já foi fazer a prova 2 vezes, mas deu ruim no computador, que ela ia fazer a prova, e aí remarcaram já pela segunda vez. E ela tá aí, firme e forte, estudando.
não se deixa abalar. Quer dizer, se deixa abalar por um dia, né, Duda? Eu falo, sofre que tem que sofrer, chora que tem que chorar, chacoalha a poeira e vamos embora. Vamos aproveitar a oportunidade de poder fazer um pouquinho mais para frente. E ela tá aí firme e forte, estudando, se preparando ainda mais para fazer a prova. Então, eu chamei ela para vir para a live porque a última vez ela estava um pouco nervosa, né, um pouco ansiosa e natural, porque é a segunda vez que ela foi tentar fazer a prova e não conseguiu. Mas estamos aí, né, Duda? E, e aí, gente, então assim, você vai poder passar na prova, significa você poder, se você for aplicar para estudo, estudar num super college, num college ou numa universidade com uma estrutura inimaginável para os nossos padrões. Para vocês terem uma ideia, que por exemplo, no Canadá, o college e a universidade são coisas diferentes. O college é totalmente focado em mercado de trabalho. Então, você quer se formar para trabalhar naquilo, você vai para o college. Você quer se formar para seguir carreira acadêmica, né, ser professor, pesquisador, você vai para a universidade. Então, eu já respondo, Gabi. Então, e os dois têm o mesmo peso, os dois são tão importantes na sociedade quanto. Né? Aqui no Brasil, existe uma tentativa de fazer isso com as escolas e faculdades técnicas, né? Que preparam o aluno para o mercado de trabalho, mas ainda tem um pouquinho de, você só tem um técnico, sabe? Sendo que as universidades no Brasil realmente não deixam o aluno pronto para encarar o mercado de trabalho. Né? Eles dão a base teórica ali e o aluno profissional que dá-lhe correr atrás para conseguir brigar por uma vaga no mercado de trabalho. Então, passar na prova significa qualidade de vida, poder estudar num super college ou numa super universidade com uma estrutura inimaginável para os nossos padrões, aprender muito. E aí você cai no mercado de trabalho e você é reconhecido. Olha que louco isso. Quanto mais qualificado você é, mais reconhecimento você tem. Estava conversando com uma pessoa ontem, formada em recursos humanos, a Vivia, formada, ela tem 2 formações, 2 pós-graduações, e o mercado fala para ela, o seu currículo é muito forte para essa vaga. Você vai trabalhar no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, alguns países da Europa, eles reconhecem o seu valor, o tanto que você investiu em qualificação, né? Você se formou, fez pós-graduação, tem gente que já fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí a empresa olha e fala, você está muito qualificado para a vaga. E lá fora não, você vai ser valorizado por toda essa qualificação. Você vai ser, quanto mais qualificado você estiver, mais valorizado você vai ser. Não só de conseguir vagas maravilhosas, mas de conseguir salários muito bons, né? Então, passar na prova significa qualidade de vida, estudar numa super instituição, college, universidade, ser valorizado como profissional, não só como uma vaga de trabalho à altura, mas com um salário à altura também, e em dólar. E, além disso, quem já tem família formada aí, quem já tem filhos, marido, você vai poder proporcionar para os seus filhos uma educação top. Infelizmente, essa parte de educação no Brasil, a gente está muito atrasado, mas muito atrasado. As escolas que já estão seguindo, né, essa educação que já está rolando no exterior, são para pouquíssimos, são escolas particulares, caríssimas. Então, assim, você vai poder também dar uma
educação de qualidade, com qualidade de vida para os seus filhos. Então, fazer a prova, por que será, né, que gera tanta ansiedade fazer a prova? Porque a prova vai poder te proporcionar uma série de oportunidades. De novo, as pessoas não fazem a prova por fazer a prova, as pessoas fazem a prova porque uma instituição de ensino está pedindo, porque uma empresa que quer você no quadro de funcionários deles está pedindo, porque tem uma oportunidade lá no Canadá que precisa de profissionais qualificados e exige que você apresente a prova como uma certificação, né, do seu nível de inglês. Então, assim, tudo isso acaba gerando uma pequenina pressão na hora de fazer a prova, né? Então, existem medos, né? Aí começa, sabe aquelas vozes, né? A gente, no coaching, a gente chama de franga. A franga fica falando na cabeça, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou travar? Será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir ouvir o áudio do listening? Será que eu vou entender? Meu Deus, e se der um branco? A gente começa a pirar, né? Pelo medo. Simplesmente por ter medo, né? De não passar, não conseguir a nota que precisa, de ter que estudar tudo de novo. Por isso que eu falo, quando você consegue a nota que você precisa, acaba o pesadelo. Você passou, fica no passado, né? Então, o medo te faz a franga falar muito na sua cabeça, né? Tem a pressão, porque é uma prova cara, né? Tem gente que no blog perguntou hoje quanto custa. A prova do IELTS custa R$840 e a prova do TOEFL custa só $215. O dólar tá bem baratinho. E não é o dólar comercial, não, que a gente vê todo dia no jornal, que já está em 4,50 e larará. O dólar que a gente paga no cartão, eu abri hoje meu aplicativo, tá 4,76, 4,70, quase 7. Então, $215 fica R$1.023. Acho que não tem vestibular que é esse preço, né? Então, é uma prova cara. Aí a pressão aumenta, fala, meu Deus, se eu não passar, eu vou ter que fazer de novo, eu vou ter que pagar de novo. Tem gente que não tem centro aplicador na cidade, o centro aplicador geralmente fica nas capitais, nas grandes cidades, e aí tem que pagar passagem, tem que pagar acomodação para fazer uma prova de mais de R$1.000. Então, sim, é uma prova cara. E aí a pressão só aumenta, né? E aí se você não passar, você fica pensando, meu Deus, o que minha mãe vai falar? O que meu pai vai falar? O que meu marido, esposa, né, vão falar? O que meus filhos vão pensar de mim se eu não passar e eu tiver que fazer a prova de novo? Então, assim, a pressão só aumenta, a ansiedade só aumenta, o medo só aumenta, né? Então, a prova significa muitas coisas, tem um custo muito alto e, né, tem mais um detalhe. Toda vez que a gente está sendo testado, sabe? A sensação de ser testado, ter uma habilidade testada, nossa capacidade testado, é uma situação, no mínimo, desconfortável, tá? Eu tenho a Mayara, que ela vai começar, deve estar começando agora esse mês, a graduação dela em design alguma coisa. Eu sou ruim, gente, para lembrar as coisas, mas enfim. Talvez seja design de interiores, talvez. Mas enfim, eu sei que é na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. E ela é uma pessoa que, pô, tinha tudo para não ter todo esse medo, porque ela já mora fora há muito tempo. Ela ficou 2 anos nos Estados Unidos, está há 1 ano na Nova Zelândia. Então, enfim, não teria por que ela ter essa pressão de eu preciso passar para sair do Brasil. Ela já está morando fora, ela tem green card nos Estados Unidos, já está 1 ano lá, que o marido estava fazendo mestrado e agora ela quer começar. Ela vai começar a estudar, porque ela passou na prova. E ela estava com medo de fazer a prova. Por tudo isso, a prova custa caro, mesmo lá na Nova Zelândia, o preço é o mesmo, né? Só tem a conversão da moeda, mas
o preço é o mesmo. E sim, ela estava com medo, estava ansiosa, né? Estava nervosa, estava com essa ansiedade para fazer a prova. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre como é essa conversa de hoje, como vencer essa ansiedade na hora de fazer a prova. Deixa eu responder rapidinho aqui. Brasília faz provas também, sim. Universidades na Europa têm preferência por uma das provas, geralmente é o IELTS, mas normalmente quem aceita uma aceita outra, mas o IELTS fala mais alto. O IELTS costuma falar mais alto no mundo inteiro, só nos Estados Unidos que não. Nos Estados Unidos o TOEFL fala mais alto, tá? Nos outros, no mundo inteiro, o IELTS geralmente é mais aceito, tá? Só que, gente, as duas provas têm igual peso, né? Sempre, sempre, sempre fale com a instituição para a qual você vai aplicar ou o seu visto, ou a sua graduação, ou a sua pós-graduação, que é o jeito mais seguro, né? Não adianta chegar para a universidade e falar, não, mas a teacher ali falou que aqui é o IELTS que manda. É a instituição que determina qual prova eles vão aceitar, tá bom? Então, sempre com a instituição. Alguém perguntou, a Gabi perguntou se o IELTS no papel e no computador tem o mesmo valor, mesmíssimo valor. O IELTS no computador é uma novidade, né? Acho que eles começaram no final do ano passado a aplicar no computador. Tem suas praticidades. Eu sugiro para os meus alunos que façam a prova para a qual eles se prepararam, tá? Então, se você se preparou para fazer no papel, faz no papel. Se você se preparou, né? Se você fez sua preparação estudando para fazer no computador, faz no computador, ok? Quanto tempo de preparação é ideal? 8 semanas é suficiente para você se preparar para a prova. Agora, outra coisa que tem que levar em consideração é o seu nível de inglês e a nota que você precisa. Amanhã, no workshop da aprovação, vai sair a aula 2 do workshop da aprovação, onde eu falo exatamente sobre isso. A partir do seu nível de inglês atual, com uma preparação adequada, qual nota é possível você tirar nas provas, ok? Então não percam amanhã a segunda aula do workshop da aprovação. Então voltando aqui, como vencer essa ansiedade, gente? Então assim, a gente precisa focar em 3 preparações, tá? A preparação cognitiva, que é o aprendizado, tá? É o básico do básico, não dá para ir fazer a prova sem essa preparação. Que significa você aprender estrutura da prova, tipos de exercícios que estão na prova, estratégias para você resolver cada um desses tipos de exercício e praticar essas estratégias para que você consiga aplicar a estratégia da melhor forma possível no tempo limite que é dado pela prova, tá? Então, 4 passos. E o 5º passo é você ter o feedback de um especialista, principalmente sobre o seu writing e seu speaking, tá? Porque, gente, a comunicação, sabe aquela história que cada um entende como quer? Então, assim, a estratégia é passada mastigado, passo a passo, detalhinho. Mas você entende e aplica como você entendeu. Então é muito importante que você tenha o feedback de um especialista para certificar que sim, você entendeu da forma que a prova espera, que a prova vai pontuar, ok? Então é importante que você tenha um especialista te acompanhando. Não é um especialista, um professor de inglês, porque o professor de inglês vai te corrigir parte gramatical, né? Então tem que ser um especialista nas provas, que vai falar essa parte do conteúdo do segundo parágrafo da sua redação, tá faltando isso aqui, um detalhezinho, ok? Ju é para quem quer fazer o General Training também, ok? Então vamos lá, preparação cognitiva. Então é conhecer a prova a fundo, aprender e praticar as estratégias para resolver a prova
e ter o feedback de um especialista na prova para te ajudar a enxergar os pontos cegos, a melhorar e a pontuar mais. É isso, tá? Sem enrolação, é isso. Que mais? Além da preparação cognitiva, você precisa de uma preparação física. Oi? Para fazer uma prova eu preciso de uma preparação física? Sim, você não precisa ser um maratonista, ok? Mas você tem que estar com a sua saúde em dia. Por que eu falo isso, gente? São mais ou menos, somando tudo, o tempo que você fica no centro aplicador, 4 horas. 4 horas de prova em que você tem que estar dando o seu melhor. Assim, alta performance por 4 horas. Sabe, igual vestibular, os alunos vão lá depois do almoço, você pode comer uma feijoada antes de fazer a prova? Não dá, né? Senão capota no meio da prova. E tem que estar com o físico legal, tá? Então, assim, não digo vai fazer preparação física todos os dias, senão você não aguenta fazer a prova. Não é isso. Mas tem que estar com o sono em dia. Um alongamento diário faz muito bem. Yoga, pilates, o que te fizer bem, tá? Pior que vestibular, não é verdade? Mas enfim, é uma prova longa que você pensa muito. Sério, mentalmente é extenuante, é cansativo mesmo. E principalmente quem não está acostumado a estudar muitas horas, quem está aí com a vida profissional já rolando, vida familiar, né? Tem marido, filhos e trabalha o dia inteiro, estuda lá 1 horinha por dia. Não que seu trabalho não exija que você, né, esteja em alta performance, mas na prova é muito concentrado, né? Sim, pilates e yoga super ajuda, não só a parte física, né, de estar bem com você mesmo, mas na parte de concentração, na parte emocional, que é exatamente a terceira preparação que você precisa fazer. Então, na parte física, sei lá, gente, dá uma caminhada, né, só para sentir os pontos positivos do exercício físico, coisa leve, não vai sair maratonando ou fazendo crossfit super pesado, né? Não é isso. Você vai ficar morrendo de dor no corpo e não aguenta fazer a prova. Então, não é isso. Mas assim, é cuidar da sua saúde, é olhar para a sua saúde. Por exemplo, quem vai fazer o IELTS, você faz a prova de speaking separado, pode ser até 7 dias antes, até 7 dias depois, ou pode ser no dia da prova, mas separado das outras 3 provas. Quando você entra para fazer as 3 provas, não tem intervalo. Não tem intervalo. Você pode sair para tomar água, sair para ir ao banheiro, mas está descontando o tempo da sua prova. E tempo é uma coisa que você não tem na prova. Então, entende quando eu falo que você tem que estar com o seu bem com o seu corpo? É isso. Você tem que conhecer muito bem o seu corpo, estar em dia com o seu corpo, para dar conta de fazer a prova e dar o seu melhor, ok? Sobre a preparação mental emocional. Agora é uma conversa séria, hein, gente? Presta atenção. Vamos lá, o corpo somatiza as nossas emoções, tá? Pegou? O corpo somatiza as nossas emoções. Então, a gente tem o sentimento e o corpo tem o sintoma. Se o sentimento é bom, o sintoma é bom. Sabe quando você tá feliz? Sabe casal apaixonado? A pele fica uma seda, cabelo brilhando, né? Fica tudo uau, a pessoa parece que anda com uma luz nela, né? E quando o sentimento é negativo, é tóxico para o seu corpo também. O corpo sente o sintoma do sentimento negativo. E o que tem isso a ver com a prova? Tudo. Sabe quando você sente aquela dor de barriga inexplicável? Assim, dor de barriga mesmo.
e que a mãe fala, filho, você deve ter comido alguma coisa estragada. Você comeu alguma porcaria na rua? A dor de barriga é um sinal do corpo que você está enfrentando alguma situação que você está com medo. Ou você está sendo desafiado, ou você está, sei lá, encarando alguma situação difícil no trabalho ou em casa. Você está com medo. É dor de barriga. Imagina o que tem de gente que mal consegue fazer a prova porque está com dor de barriga. Ok? O que mais? Você conhece alguém que está sempre resfriado, sempre gripado? As pessoas que ficam resfriadas ou gripadas com facilidade mostram sua revolta contra pensamentos contrários aos delas. E também mostra que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no seu ambiente. Fica uma coisa confusa, fazendo com que não tenham tempo para si mesmo. Seu corpo você fica gripado, você fica resfriado. E aí o que você tem que fazer? Parar, para você se recuperar. Então o corpo faz você falar, oi, tô aqui, olha para mim, lembra de mim? Porque ou você tá pensando, tá vivendo muita coisa ao mesmo tempo, e o seu corpo fala, para, pelo amor de Deus, ou você está vivendo uma situação que as pessoas estão discordando da forma que você pensa. Então, é por isso que é importante você fazer uma preparação mental / emocional, né? Porque se você ficar com medo na hora de fazer a prova, vai te dar o quê? Uma baita de uma dor de barriga. Quem consegue fazer prova com dor de barriga? A Vivi, que eu estava conversando ontem, ela fez o TOEFL IELTS 2 vezes. Na segunda vez que ela foi fazer, ela estava com uma faringite, que ela estava tomando 3 remédios. Antibiótico, anti-inflamatório e corticoide. Quem consegue performar bem numa situação dessa? E aí, para fazer a prova de novo? Mais o valor da prova, mais a passagem, mais a hospedagem, mais todo o desgaste físico e emocional, né? Então, assim, são pontos importantes para você olhar na hora de se preparar para uma prova como essa, tá? Porque é uma prova que vai te dar muitos benefícios. Então, a pressão sobre ela é muito grande. E, na verdade, a pressão é sua, tá? Duvido que o seu marido fique falando assim, se não passar, você vai ver, eu te ponho de castigo. Ou a mãe, ou o pai, né? A pressão normalmente é nossa, né? A gente quer passar, a gente quer fazer acontecer. Sim, a prova escrita tem 2 redações para fazer, tá bom? Eu falo muito no Telegram sobre isso, né? Sobre o cuidado com o físico, o cuidado com o emocional. O que ajuda a resolver o emocional? A Duda já falou aqui, Pilates ajuda, yoga ajuda, meditação ajuda. Ai, professora, mas não tenho tempo. Gente, 5 minutos por dia antes de dormir. Senta na cama, coloca lá no YouTube meditação guiada. É isso. Tem uma coisa que está muito em alta agora, que é a meditação mindfulness, que te ensina a focar no agora, no momento presente. E é super simples, não tem nada demais, não é nada de você vai viajar e vai. Não, nada disso. É simples. É você trazer a sua atenção para o agora, para o momento que você está vivendo agora. É tão simples que vai fazer toda a diferença no seu resultado na prova. Porque o que você precisa fazer quando você está fazendo a prova? Você precisa estar pensando, e se eu travar, e se eu não passar, e o que meu marido vai falar, e o que a minha mãe vai falar, e o que meus filhos vão pensar se eu não passar nessa prova, e vai atrasar a minha viagem, e eu preciso aplicar para a universidade. Você precisa estar pensando em tudo isso? Não. O que você precisa estar pensando na hora da prova?
só na prova. Somente no exercício que está na sua frente. Somente no áudio que está ali para você. A Fran conta. Nessa primeira aula do workshop, quem não assistiu ainda, assista. Aí a Fran, ela conta que ela foi fazer a prova e ela fez o preparatório Lisato e foi fazer a prova pela primeira vez. E ela estava muito nervosa, muito ansiosa. Acho que eu não tinha ainda falado tanto sobre isso que eu estou conversando com vocês hoje. E ela entrou para fazer o IELTS, e a primeira prova do IELTS é o listening. E ela falou que estava tão nervosa, que ela perdeu, ela não ouviu, ela não entendeu uma palavra da primeira sessão do listening inteiro do IELTS. São 4 sessões. Quer dizer, 25% da prova ela já tinha perdido. Ela não ouviu. Ela falou, não captei uma palavra, teacher. E aí, ela falou que lembrou de mim falando que respira. Se perdeu, passa, vai para a próxima. Né? Não fica chorando pelo que você perdeu, senão você vai se desesperar, vai travar e aí você não ouve mais nada. Né? Então, no listening eu falo muito, eu falo uma questão, não um áudio inteiro, mas assim, perdeu uma palavra, uma questão, uma resposta, deixa para lá, desapega, vai para o próximo. E ela falou que lembrou de mim falando isso, e aí ela segurou a onda, o nervosismo, falou, não, eu sei o que tem que fazer, eu treinei para isso, eu me preparei para isso. Enfim, deu tão certo que ela passou, ela quer fazer um doutorado, ou um pós-doutorado, enfim. Eu sei que é alguma coisa assim, super, super top, na Alemanha. E ela passou, enfim, só está terminando ali o mestrado dela, tem que entregar alguma coisa para daí aplicar para alguma universidade, para fazer um doutorado na Alemanha. Então, assim, gente, essas preparações, todas são importantes, e se uma delas falhar, vai te atrapalhar, vai impactar diretamente na sua nota, né? Que é o nosso objetivo. Então, 3 preparações. A cognitiva, que é o conhecimento, né? Que é o que a gente vem batendo na tecla, que é conhecer a estrutura, os tipos de exercícios da prova, aprender e praticar as estratégias, ter o feedback de um especialista, principalmente no writing e no speaking, para você conseguir a melhor pontuação possível. A preparação física é estar bem consigo mesma. A Bárbara, que eu contei que ela vai fazer, foi aceita no mestrado dela na Califórnia, ela foi para o Rio uns dias antes da prova, ficou na casa de uma amiga, porque ela enfim, de uma cidade perto do Rio, mas não é o Rio. Então ela teve que ir uns dias antes, e aí eu falei, e aí, Bárbara, tá se cuidando, né? Tá cuidando ali do seu equilíbrio emocional? Ela falou, sim, teacher, eu fiz acupuntura ontem, e eu tô fazendo os exercícios de respiração que você ensinou no Telegram, então tá tudo certo, tô aqui, tô equilibrada. E aí, no dia da prova, ela falou que estava tão bem, que no listening também ela perdeu, acho que 2 ou 3 questões, e ela conseguiu segurar a onda, não ficar nervosa, não perder pro nervosismo, e voltar e continuar ali o listening, pegar em que parte que estava, depois de perder 2 ou 3 questões, e conseguiu voltar para a prova e arrasou, foi aceita no mestrado dela. Então é isso, é você estar bem com você mesmo. Pode ser com acupuntura, com caminhada, coisa simples, tá? Que não tem que fazer nenhuma revolução na sua vida, são coisas simples. O exercício de respiração. Quem quiser entrar no Telegram, gente, no Telegram é diário, tá? Todo dia tem um conteúdo novo lá. É só baixar o aplicativo no seu celular, Telegram, e você procura Preparatório Lisato, é o meu canal. E aí você consegue ter acesso a tudo que eu já postei lá e aos novos conteúdos diários, tá bom? Então é só colocar lá Preparatório Lisato que você acha. Esse exercício de respiração é um post que eu vi do Luiz Passari, ele é professor de japonês, ele é brasileiro, ele não é descendente igual eu tenho essa cara de japonês, mas não falo nada de japonês, eu passo vergonha, eu morei 10 anos lá,
que eu passo vergonha, mas enfim. E aí eu vi um post dele no Insta dizendo assim, eu vou ler, tá? Na palavra japonesa para respiração, que é kokyu, o caractere, o kanji, sabe? Para expirar, para soltar o ar, vem antes do caractere do kanji para inspirar. Quando eu falo respira, o que você faz? Puxa todo o ar aqui em cima, né? Gabi, não tem problema nenhum. Tem um monte de gente que me chama de Elisa, não tem problema nenhum. Mas é Eli, de Eliette, Sato, Eli Sato. Então não tem problema nenhum, Gabi. Não precisa se desculpar. Então, quando eu falo, gente, respira, o que você faz? Puxa o ar pelo nariz, enche o pulmão aqui em cima. Mas daí, olha que legal, o kanji de expirar, de soltar o ar, vem antes do kanji de puxar o ar, de inspirar. Então, concentre a sua atenção no ponto logo abaixo do umbigo, que é seu tanden. Enquanto solta o ar, você solta o ar primeiro. Você solta o ar lentamente até esvaziar os pulmões. Quando a sua expiração, quando esse soltar o ar acabar, o ar vai voltar naturalmente para dentro. Relaxa enquanto respira, deixando esse fluxo acontecer naturalmente. Então, solta todo o ar, prestando atenção aqui embaixo do umbigo. E aí, quando acabar a expiração, naturalmente você vai inspirar, sem fazer. Porque essa respiração aqui, apesar de não parecer, essa que você levanta o peito, ela é curta. E ela é insuficiente. Tá? Então, sempre que falam, não, respira pelo abdômen, né? É isso, que essa respiração que a gente enche o pulmão aqui e sobe aqui, ó, essa respiração curta, ela não te ajuda. Enquanto que quando você respira pelo abdômen, e é só fazer isso, expira, solta todo o ar, deixa sair tudo e relaxa e espera. Naturalmente o seu corpo vai puxar o ar para dentro. Você não precisa fazer nenhum movimento. O seu corpo faz automaticamente. Com a respiração do processo, você vai começar a se acalmar. Seu corpo vai se sentir mais equilibrado e firme sobre o chão. Em outras palavras, você se liberta das suas inquietações. Quando a respiração se torna rasa e restrita aqui em cima, é impossível não se sentir à deriva. Isso gera intranquilidade e a sua respiração se acelera ainda mais, porque ela é curtinha. Então você vai respirar com uma frequência maior, então ela se acelera e isso te gera intranquilidade. Você se vê em meio a um redemoinho de impaciência e irritação. Sempre que surgir uma onda de sentimentos negativos, sua franga começar a falar quando você estiver na hora da prova ali, como raiva, ansiedade, concentre-se em respirar a partir do abdômen. Solta todo o ar e espera o seu corpo fazer todo o trabalho. Em pouco tempo você vai relaxar e sua mente vai se sentir revigorada. Quando a gente está nervoso e a gente contrai, né, tudo e a gente fica tenso, a gente para de respirar e a gente não consegue pensar direito. Porque o nosso cérebro precisa de oxigenação, precisa do oxigênio da respiração. Então, faça esse treino em casa. Toda essa preparação não vai te ajudar só para fazer a prova do TOEFL ou do IELTS. Te ajuda de modo geral na sua vida profissional, na sua vida em casa, familiar, pessoal, com você mesmo, ok? Então faça esse treino, solta todo o ar e deixa o corpo fazer o resto e perceba a diferença, perceba os ganhos. Quais são os ganhos de fazer isso? E aí toda vez que você estiver numa situação de estresse, de nervoso, quem aí fica nervoso no trânsito? Experimenta. Alguém te fechou? Primeiro, respira. Não é com você. Não é pessoal, tá bom?
e tenta fazer esse exercício. Solta todo o ar e espera o seu corpo puxar o ar de volta para você. Essa respiração profunda vai te tranquilizar e vai te trazer, sua mente vai se sentir mais revigorada, energizada, ok? Então, outra prática que ajuda bastante, além da respiração, é a meditação Mindfulness. Te ensina a focar no momento presente, tira aquele turbilhão de pensamentos, né, da franga que nos atrapalha, e colocar toda a sua atenção naquele presente momento, naquele momento de agora. Então você não vai ficar pensando, meu Deus, vai acabar meu tempo, esse texto está muito difícil, por que aquela pessoa está me olhando assim? Por que eu não dediquei mais tempo aí no meu reading? E se eu não passar na prova, o que meu marido vai pensar, o que minha mãe vai falar, o que meus filhos vão pensar de mim? Eu vou explicar que é uma prova. Entende? Você começa a viajar quando você não está focado no momento. Então, quando eu entrei na sala para fazer minha prova do IELTS a primeira vez, eu entrei quase no final. De 40 alunos, eu fui mais ou menos a 30ª. E o IELTS, todo mundo vai fazendo o cadastramento e vai entrando na sala. E todo mundo espera até o último aluno entrar, para daí a equipe começar a explicar as regras, como a prova funciona, o que pode, o que não pode. E eu entrei na prova para fazer o IELTS, era a 30ª mais ou menos, eu já fiquei pensando, coitado do primeiro que entrou na sala, que está aqui esperando, esse mundão de gente, e está aqui esperando ainda. Enfim, aí eu sentei e fiquei observando tudo e mais um pouco, que é meu perfil, eu sou muito observadora. E aí eu vi umas 4 carteiras para frente, um menino novo, sei lá, devia ter uns 25, 30 anos, meditando. Eu falei, acho que eu não me preparei o suficiente. Na época eu não praticava meditação ainda. E aí você consegue imaginar as infinitas coisas que me passaram pela cabeça naquele momento? Gente, foi um horror. Eu falei, gente, por que a pessoa está meditando? Acho que eu tinha que ter meditado também. Mas enfim, graças a Deus, aos meus genes, aos meus pais, uma das minhas habilidades naturais é o foco, concentração, então eu não me distraio facilmente. Apesar de não parecer, mas tô brincando. Não, eu tenho muita facilidade para focar minha atenção. Enfim, então eu consegui colocar em prática todas as estratégias que estavam ali para mim, e deu tudo certo. Mas aí esse ano, não, finalzinho do ano passado, eu comecei a praticar a meditação assim diariamente, sem cobrança, sem peso, sem ser uma coisa, ai meu Deus, que sofrência, eu ter que sentar aqui e ficar aqui. E no começo é realmente desafiador, porque sua mente dá uma viajada, sabe? Você para ali, primeiro que parar no nosso dia a dia já é uma coisa diferente, né? E aí você para ali por 5 minutos e vem um turbilhão de pensamentos na cabeça. Mas enfim, você vai, né, insistindo. Eu sou persistente também, eu não desisto fácil. E aí, às vezes, até hoje, tem dia que eu sento para meditar, quando acaba a meditação eu falo, oi? Não, eu estava pensando em outra coisa, esqueci a meditação, começa de novo. Mas enfim, a gente está falando hoje de preparação. Então vamos lá. Você precisa de 3 preparações para fazer a sua prova. A primeira é a cognitiva, é aprender o conhecimento, é o básico é o feijão com arroz, né? É o básico do básico. Você aprender a estrutura da prova, tipos de exercícios, as estratégias para resolver esses exercícios, praticar essas estratégias, de preferência, ter o feedback de um especialista no seu speaking e no seu writing, tá? Esse é a preparação cognitiva, do conhecimento. Segunda preparação física. É você estar bem com você mesmo. Não precisa ser um maratonista, não precisa ser um super atleta de crossfit, mas você estar bem. Então, uma caminhada, né, 3 vezes por semana, ou vai fazer um yoga, ou vai fazer pilates, vai fazer uma coisa simples que caiba no seu dia a dia, tá? Para que você fique bem com você mesmo. E a terceira é a preparação emocional. Para que você esteja equilibrado. Então, meditação ajuda muito, mindfulness ajuda muito.
Então é você estar emocionalmente forte. Então fazer exercícios de respiração, fazer acupuntura se for o que você sabe, conhece, que faz bem para você. Não estou pregando nada. Descubra o que te faz se sentir mais forte emocionalmente, que não te tire do sério facilmente, né? Para que você use isso na hora de fazer a prova, ok? Então, prepara. Quem quiser saber mais sobre como o corpo responde às nossas emoções, dá uma olhada no livro da Cristina Cairo. Eu marquei o nome do livro. O Corpo Fala? A Linguagem do Corpo? Alguma coisa assim. Puxa a Cristina Cairo, que vai ver o livro dela, que fala tudo sobre tudo. Todos os possíveis sentimentos. Sentimentos não. Doenças que você tem. É sério, gente. Tudo é somatizado pelo corpo. Então, tudo que você está sentindo, o corpo traduz em doença, né? Ou se for sentimentos positivos, o corpo traduz em saúde, ok? Então, Cristina Caro, dá uma olhada. Gabi, leio. A Cristina Caro é maravilhosa mesmo. Só que quando você lê a primeira vez, você fala, nada a ver, nada a ver. Eu fiquei assim, uns 3 anos, eu lia, tinha, sei lá, uma enxaqueca, daí eu ia ler o livro e falava, nada a ver. Aí passava 1 ou 2 dias, talvez faça um pouco de sentido. Aí passava mais uns 3 dias, eu falei, é verdade, né? Fato, tem que trabalhar sobre isso. Agora eu parei de brigar com ela, né? Eu leio e falo, tenho que entender isso. Sim, tem no YouTube, tem podcast, tem Cristina Cairo, tá? Para você entender um pouquinho de onde vem tudo que você sente, ok? Unha encravada, um horror. Eu tenho encravada a vida inteira. Eu falava que era genético, meu pai também tinha. Tá? Então, se você quiser aprender, entender um pouquinho mais como o seu corpo responde às coisas, aos seus sentimentos, dá uma pesquisada em Cristina Cairo. O que mais? Estou falando de Telegram a aula inteira. Tem gente perguntando. Para entrar no canal, é só entrar no Preparatório Elissato lá no Telegram, que você encontra o canal, tem acesso a tudo que eu já publiquei lá e a todos os conteúdos novos que eu publico todos os dias. Não fica com preguiça não, faz o que tem que ser feito, baixa lá o Telegram, acha o canal do Preparatório Elissato, a não ser que passar na prova nem seja assim tão importante para você. Se você quiser fazer perguntas, é só salvar o número que está lá fixado na mensagem. Para todo mundo que entra, tem um número de telefone lá, DDD 41, é o 996300992, que você consegue mandar mensagem pelo Telegram, pela página de transmissão, quem está no YouTube, por e-mail, contato@elissato.com.br. Gente, beijos. Thank you very much.